você se tornou pastor? Olha, eu fui para a igreja. Na verdade, quando eu fui para a igreja, tinha um rapaz que morava junto comigo, que eu falei que colocava drywall. Ele dava o tape, né? Esse era do tape. Ele chegou perto de mim e falou assim: "Ô Alisson, você toca, não toca?" Eu falei: "Rapaz, tocava. Bateria." Eu falava: "Tocava." Ele falou assim: "Ó, tem uma boate aí, que um colega meu, ele tá precisando de alguém para tocar na boate dele." Eu falei: "Beleza." Ele falou: "Ó, eu não sei se ele paga, uma coisa que eu sei que ele dá é bebida de graça e a bagunça é garantida." Poxa, eu tava desviado, entendeu? Não tava na igreja, já tinha um tempo que eu tinha saído. Eu falei: "Maravilha." Aí eu fui tocar na boate do cara. Quando eu cheguei, eu vi que não tava com cara de boate aquele negócio. Porém, você lembra, lá antigamente um quarto assim, você fazia uma boate. Não é verdade? Não agarrava, entendeu? É a cidade mais doida que eu já vi na minha Se vida. coubesse 4 pessoas lá dentro e alguém vendendo bebida, maravilha, é uma boate. Falei: "Não parece boate, parece igreja, mas a cidade foi destruída, talvez aí dentro é boate mesmo." Aí cheguei, tal, aí olhando assim, aí uma moça me atendeu, falou: "Pois não." Eu falei: "Eu tô procurando fulano de tal." Ele falou: "Ah, não tá aqui não, a esposa dele que tá." Pensei: "É a dona da boate." Entrei. Quando eu entrei, eu vi que era uma igreja. Aí eu fiquei sem graça, mas por educação, eu fui conversar, porque eles tinham falado que eu ia, estavam me esperando. Aí eu cheguei e falei: Você foi com pelo eles. goró. Eu fui pelo goró. Fui pela bagunça. Fui pelo goró. É, eu fui pelo goró, porque eu não era crente. Poxa, eu tava, né? E aí quando eu cheguei, eu fui conversar com ela por educação. Eu falei: "Olha, não dá pra me tocar, eu tô fora da igreja há tem um tempo e tal. Já fui evangélico, mas não sou mais." Aí ela falou comigo assim: "Por quê?" Eu falei: "Porque eu estou em pecado." Ela falou: "Todo mundo peca." Ainda mais em New Orleans. É. O pecado que você cometeu, o pecado que você cometeu não é pecado de morte. Eu falei: "Não." Ela falou: "Até mesmo você estaria preso se tivesse matado alguém." Eu falei: "Sim." Ela falou: "Nós vamos ter uma festividade precisa. E, olha, honestamente, eu não faço isso na igreja que eu pastoreio. A igreja que eu pastoreio, eu procuro levar as coisas bem sério. E o pastor dessa igreja também leva muito a sério. Porém, ele tinha colocado a liderança do louvor na mão de alguém que não levava a sério." Tá entendendo? O pastor, ele é um homem de Deus. Eu conheço ele leva as coisas muito a sério. Porém, a pessoa que colocou para liderar o louvor, que supostamente era uma pessoa séria, não era. Só queria apresentar alguém numa festa. E aí foi quando ela falou: "Não, você pode tocar e tal, sem nenhum problema, e não sei o que que tem." Beleza, eu toquei, era a festividade, toquei, era 3 dias. E depois fiquei arrependido, lógico, morrendo de vergonha. Aí ela me ligava de vez em quando, mandava uma mensagem. Aí depois de um tempo, um amigo meu falou assim: "Rapaz, vamos visitar a igreja? Eu tenho um amigo e tal, que é pastor, vamos lá na igreja dele?" Eu falei: "Vamos." Eu fui na igreja, era a igreja que eu tinha ido, entendeu? Aí eu tive a oportunidade de conversar com os pastores e tudo. E aí eu comecei. Eu vi que os pastores eram uns homens sérios. E aí, tipo assim, eles não tinham nada a ver com aquilo que tinha acontecido, porque eles tinham confiado em alguém. É a mesma coisa você confiar em mim para fazer algo, chega lá e eu não, né? E, e aí eu comecei a servir a Deus lá e fiquei e nunca mais saí, sabe? E o tempo foi passando, continuei firme na igreja, passou um tempo, aí eu fui cooperador, sempre ajudava. Já conhecia a Bíblia desde criança, desde que eu fui liberto, né? Eu sempre estudando a palavra de Deus. Lógico, tem muito que aprender, mas o pouquinho que eu aprendi já. Você já leu a Bíblia toda? Rapaz, não sei assim falar com você se eu li toda de Gênesis Apocalipse quantas vezes, o tanto que eu já li a Bíblia. É mesmo? Por tanto que eu já li a Bíblia, já passou de algumas vezes. Legal. Sabe? Já li bastante coisa na Bíblia. Bastante coisa. E aí foi quando eu fiquei, né? Foi passando o tempo e tal, não saí mais. E
E aí é o tal negócio, você tá ali fazendo a obra de Deus, né? Deus vai te confirmando, tá entendendo? E foi quando eu fui consagrado a pastor, um pouco tempo antes, pouco tempo não, pouco tempo que eu havia casado, na verdade. Depois que eu casei, passou pouco tempo, fui consagrado a pastor. Quantos anos de casado você tem? Vou fazer 11 anos. Eu tenho 10 anos. Como é que você conheceu sua esposa? Não, calma aí, deixa ele. Você tá falando do casamento, Não, né? calma, é porque eu quero aprender como é que o cara vira pastor, cara. Calma aí. Olha, o pastoreio é um chamado. Lembra que eu falei que antes de eu sair do Brasil, um pastor falou, olha, você vai para a terra que seu coração deseja, eu vou te erguer no ministério. Quando eu fui consagrado a diácono, né, e porque o diaconato é um cargo muito alto. O que é o diácono? Cara, eu não entendo, sinceramente. O diácono, você vai ver ele lá em Atos, né? Ali no capítulo 6 já começa a falar, já vai caindo ali pro lado diaconal. O diácono, ele é aquele que ajuda na igreja. Porém, ele não só ajuda na igreja, ele ajuda também fora. Sabe? Para a pessoa ser um diácono, ele tem que ter um bom testemunho. Tanto é, até hoje eu consagrei 2 diáconos. E antes eu consagrar essas pessoas a diáconos, eu conversei com os filhos. Entendeu? Eu conversei com os amigos de trabalho. Tá entendendo? Porque o diácono ele tem que ter um bom testemunho. Ele tem que ser uma pessoa voltada para as coisas de Deus. Tem que conhecer das escrituras, sabe? Tem que ser uma pessoa de bom testemunho. Então, ele vai ajudar a cuidar da igreja e a cuidar do lado de fora também. Quando o primeiro diácono, quando foi instituído, a Bíblia vai dizer que começou a ter uma contenda, meio que uma confusão na igreja primitiva. Por quê? Porque algumas mulheres estavam deixando de ser atendidas, algumas viúvas. Aí Pedro falou o seguinte, olha, não é bom que nós venhamos servir à mesa, né? Ficar aqui só servindo a mesa. Então, nós vamos nos dedicar à oração e à leitura da palavra, né? À pregação, e vamos instituir alguém para ser diácono. E aí foi quando eles instituíram os primeiros diáconos, o qual Estevão era um deles. Tá entendendo? E tem que ser alguém que é cheio do Espírito Santo. Que conhece a palavra. Que conhece a palavra. Tanto é o diácono que eu consagrei, se precisar, assim, de eu orar por alguém para expulsar demônio, eu vou ele, tanto faz. Entendeu? Isso antes de eu consagrá-lo a diácono. Legal. Tá entendendo? Então, aí eu fui consagrado a diácono, passou um tempo, eu me tornei presbítero, que já é um pouco acima. Aí você já tem que ter um pouco mais de sabedoria, até mesmo para aconselhar, né? Aí depois que eu me tornei presbítero, passou um tempo, não foi algo assim, um atrás do outro, não, passou um tempo, né? A palavra de Deus fala que primeiro você é provado. Se você for aprovado, aí você serve, que tá lá em Timóteo. Aí passou um tempo, estava trabalhando, nós ficamos 21 dias de jejum e oração. E durante esses 21 dias, orando todos os dias de madrugada, ia para a igreja orar de madrugada, depois ia para o trabalho. Eu era solteiro na época. O pastor me ligou e falou assim, ô Alisson, eu estava orando aqui e Deus falou para mim, para te consagrar a evangelista. Eu falei, olha pastor, Deus não falou nada para mim. Deus não falou comigo. Mas se Deus falou com o senhor, eu acredito. Porque o cara é um homem de Deus. Falei, se Deus falou com o senhor, eu acredito. Ele falou, beleza, só que tem uma coisa. De presbítero para baixo, até presbítero, a gente pode consagrar na igreja local. Presbítero para cima, evangelista e pastor precisa ir na sede, lá em Boston. Porque precisa do pastor, presidente do ministério, orar pela pessoa. Eu falei, tudo bem. Pastor, se eu vou pedir aqui o meu patrão, se ele me liberar, né? Aí beleza, eu conversei com o patrão, ele não posso dizer que ele seja ateu, sabe? Mas ele tem um pezinho bem forte lá. Tá lá na beirada, assim, na gray area, como eles falam. Isso, bem forte lá do outro lado. Aí eu falei com ele que eu precisava ir em Boston e tal, expliquei o motivo. Ele não só me liberou, como ele me pagou uma semana adiantado de trabalho. Me pagou uma semana, né, que eu tinha trabalhado, me pagou uma semana adiantado. Beleza. Aí fui para Boston, fui consagrado a evangelista, e foi quando eu conheci minha esposa.
Você conheceu ela na igreja lá. Conheci ela Tá lá. vendo? Respondeu. Uhum. E só que antes de eu conhecer ela, aconteceu algo interessante. O meu irmão caçula, eu mais ia dividir quarto. E o bichinho ia pra boate todo. Peraí, quantos irmãos você tem aqui? Aqui eu tenho 3, 4 comigo. Ok. Né? Que é o Marquinho, Uhum. o Júnior e o William. E eu. Ok. Então o William, ele não era evangélico e ele, todo final de semana, ele tava na boate. Ele chegava, batia o farol do carro na janela, ligava pra mim, às vezes me acordava, falava, ó, tô com 2 moleques no carro. Uhum. Uma pra mim e uma pra você. New Orleans. É, Uhum. que lá não falta, É, né? complicado. Aí Complicado, né? Complicado. Uhum. New Orleans é esquisito. Aí eu falava... Eu casei lá também, arrumei a mulher lá e casei. Aí eu falava com ele o seguinte, falava assim, olha, vocês estavam em alguma igreja? Vocês estão vindo de alguma vigília? Aí ele, pelo amor de Deus, velho, vai começar a coisa de novo e tal. Eu falei, não, porque você ligar pra mim, sou evangélico, você me ligar uma hora dessa, falar que tá com uma mulher aí com você, talvez você estava em alguma igreja, né? Pelo amor de Deus, vai começar de novo e tal, ficava bravo e ir embora, entendeu? Aí beleza. E um belo dia eu tava orando. Mas eu conheci minha esposa, apareceu uns negócios que sempre aparecem, e a Bíblia fala sobre isso. Mas, poxa, eu tava segurando, entendeu? Pra poder fazer uma coisa direitinho e tal, e eu ajudar muito meu pastor. Rapaz, eu vou ser sincero e falar com vocês uma coisa. Tem muito crente que leva Deus de qualquer maneira. Uhum. Mas é crente que também não faz nada no reino de Deus. Começa a fazer as coisas no reino de Deus, você vê se você pode levar de qualquer maneira. Não pode. Entendeu? Eu já expulsava o demônio. Uhum. Teve um dia que um cara me ligou, me passou o endereço e falou assim, ó, tem um amigo meu que tá querendo suicidar. Precisa de alguém lá agora. Eu falei, beleza, eu tô te esperando aqui em casa. Ele falou, não, eu não posso ir. Tá doido? O cara tá armado. Poxa vida, o cara é amigo O cara do vai outro. suicidar. Uhum. É. Tá armado, vai lá resolver lá. Entendeu? É amigo do outro, não é meu amigo. Eu nem conheço o cara. É. Aí ele falou comigo, ó, vai suicidar e tal. Falei, tá bom, velho, tá bom, eu vou lá. Fui. Entendeu? Cheguei de madrugada na casa do cara, bati lá, o cara me atendeu, chorando. Aí, essa hora, você vira o melhor amigo do cara. O cara tava bêbado, chorando com a arma lá, entendeu? Que lá, a arma lá também é muito difícil comprar, né? Mesma coisa você ir na chuva e não molhar. O cara chorando lá e tal. Aí conversei com o cara, aconselhei ele, orei por ele, beleza, o cara desistiu do suicídio. Entendeu? Então, eu levava uma vida assim com Deus. Como que eu ia vacilar? Entendeu? Eu tinha que levar as coisas a sério. Aí eu tava orando, eu falei, Senhor, o senhor tem muitas filhas e tal, me dá uma, poxa. Deus falou comigo literalmente, eu senti Deus falar comigo, falou, me fala a idade. Aí na época eu falei, poxa vida, né? Fala uma idade, aparece outra de outra idade, como é que eu fico? Aí eu falei, Senhor, entre 22 a 30 anos. Uma margem boa, né? 8 anos aí e tal, você trabalhar. Aí Deus falou de novo comigo, me fala a idade. Aí eu repeti, Senhor, entre 22 e 30. Porém, Deus sabe o que está no coração da gente. O problema da humanidade é que muitas vezes a gente quer enganar Deus. Tá entendendo? E a gente não engana Deus com o que a gente fala. A gente não engana Deus com o que a gente olha, não. Porque Deus sabe o que está dentro. Deus não vê nós de fora para dentro, Ele nos vê de dentro para fora. Né? Tanto é que quando Deus começa a transformar a vida da pessoa, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Tá entendendo? Tem pessoas que falam, eu ensino isso para minhas meninas desde muito novo. Eu tenho uma filha, hoje já tem 8 anos. Mas quando ela era mais nova, uma vez ela falou assim, pai, você não vai usar roupa de pastor? E eu falei, meu bem, eu tô usando roupa de pastor. Ela falou, não, essa não é roupa de pastor. Eu falei, essa é roupa de pastor. Aí ela ficou assim, sem entender. Eu falei, meu bem, olha, o terno e a gravata, o pastor pode até usar, mas bandido também usa. Então, se for um bandido que estiver usando, é roupa de bandido. Aquilo que você está fazendo é aquilo que você é, aquilo é seu. Entendeu? Então, se eu estou vestido assim, eu estou com roupa de pastor, porque é minha roupa. Expliquei para ela. Porque Deus nos vê por dentro, Deus nos transforma por dentro. Né? Por fora, qualquer um. Pinta, faz uma maquiagem. Agora por dentro, que é o negócio. Eu falei com o Senhor e Deus falou comigo pela 3ª vez. Me fala a idade. E eu já tinha uma idade na minha mente, sabe? Antes de eu começar a orar, eu já tinha uma idade. Aí eu falei, Senhor, eu quero uma de 25 anos. E fui dormir arrependido. Arrependido mesmo, assim. Poxa. Falei, meu Deus, o que eu fiz?
De 24 ou 26 não pode ser, tem que ser de 25. Beleza. Aí fui pra Boston. Aí Deus deve ter pensado, cara, eu tô dando, o cara fica escolhendo, tá vendo? Mas olha, sabia de uma coisa? Que Deus ele é bem específico. Já viu pessoas, às vezes eu ensino isso. Já viu pessoas que falam assim, pode ser qualquer coisa? Para Deus não pode. Rapaz, Deus, ele é bem, sabe? Ele não deixa de qualquer maneira, não. Aí, quando cheguei em Boston, a sogra do pastor falou comigo, da minha esposa. Falou comigo, olha, aí a gente tava conversando na mesa, aí os pastores, a gente conversando, eles falaram, olha, tem uma irmã aqui e tal, e fulano, ciclano. Eu falei assim, rapaz, não. Aí ela falou assim, tem a irmã Luana. Eu falei, irmã Luana? Aí eles falaram assim, não vai querer não, já tem uma filha. Aí eu falei, é sinal que não é estéril, tem quantos anos? Aí a sogra do pastor falou comigo, ela tem 25 anos. Eu falei, essa aí eu vou casar com ela. Na cara de pau. Mas você não conhecia, não tinha visto ela? Nunca tinha visto. Eu falei, essa aí, eu vou casar com ela. Aí beleza, aí passou o tempo, não vi ela durante o tempo que eu tive em Boston, aí depois eu vi ela, porque passou um furacão, eu ia voltar para New Orleans, mas passou o Isaac, o furacão Isaac passou, e eu tive que ficar em Boston uma semana a mais. Foi o tempo que eu vi ela. Quando eu vi ela e tal, beleza, gostei. Ô Luana, você gostou quando você viu também? E aí, beleza. Passou um tempo, eu tentei conversar com ela de todo jeito, ela não me respondia de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, que menina difícil. Não respondia, era a época do Orkut ainda, mandava mensagem, não respondia e tal. Aí, um belo dia, ela decidiu me responder. Tinha um rapaz da igreja dela que gostava de uma menina que era da minha igreja. E essa menina da minha igreja, não, tinha um rapaz da igreja dela que gostava dela, da pastora Luana. E tinha uma menina da minha igreja que gostava de mim. Esse cara que gostava dela, não teve oportunidade com ela, então ele começou a gostar dessa menina da minha igreja. Eu falei com ele, dá um jeito aí de eu conversar com a menina da sua igreja aí, que eu dou um jeito de você conversar com a aqui da minha igreja. Faz uma troca. Negociador aqui. Aí ele falou assim, beleza. Aí ele falou com ela, falou, descer mal educado, conversa com o cara. Ela me mandou uma mensagem, eu tava indo pra oração. Eu ia orar no hospital, ela ia pro hospital orar no East Jefferson, eu creio, ali em Kenyon. Eu tava indo pra lá, aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, olha, eu tô indo orar agora e tal. Tipo assim, porque se eu vou fazer uma coisa, eu vou com foco, sabe? Eu vou com foco. Suponho, eu vou orar em algum lugar, eu não vou, sabe, eu vou com foco. Assim, tipo assim, tô focado naquilo ali. Terminou tudo, maravilha. Mas até acontecer, aí eu fui pro hospital orar e tal. Quando foi à noite, ela me mandou uma mensagem, no dia seguinte eu conversei com ela. A primeira coisa que eu falei com ela foi, sabe por que eu quero tanto falar com você? Que você mandava uma mensagem, não respondia. Ela falou, não, por quê? Eu falei que eu tô interessado em você. E ela falou assim, eu não namoro à distância. Eu falei, eu também não. Nós vamos casar e você vai vir para New Orleans. Ela falou, você é doido, eu tenho uma vida em Boston. Eu falei, Deus falou. E realmente Deus tinha já confirmado, entendeu? E aí Deus começou a falar com ela, fez 10 provas com Deus e Deus respondeu todas. Deus respondeu todas as 10 provas. E aí foi quando nos casamos, do jeito que Deus falou com ela, aconteceu. E Deus falou com ela lá, usou alguém para falar com ela o seguinte, não queira trazê-lo para cá, porque é você que vai ter que ir e você só vai levar suas malas. Eu cheguei em New Orleans depois do casamento com 10 malas. Uau. Trouxemos a mudança dela em mala para Louisiana. Nos vimos 4 vezes e nos casamos. Né? Eu ia para casa desse primo que me ajudou, que eu falei com vocês. Eu não ia para casa dela nem para hotel. Por quê? Poxa, a gente tem que ter cuidado, né? Eu tinha o quê? 28 anos, ela com 25. Aí você não vai dar milho para bode, certo? Lógico. Eu tava sozinho e tal, ela também. Aí então eu ia ficar na casa do meu primo e ela na casa dela. A gente se via na igreja e tal, mas foi 4 vezes.
Fui em Boston, o pastor dela abençoou a gente, meu pastor tinha abençoado, beleza. Ela foi em Louisiana, ficou na casa da sogra do pastor que me pastoreava na época. Aí noivamos, no dia que ela chegou em Louisiana, nós noivamos. Quando eu voltei em Boston, já assinamos para casar. Aqueles 3 dias que eles estão de sanidade, né? Para saber se está vivo ou não. Esperamos. Beleza. Aí depois voltei para Boston e casamos. Cheguei lá 1h45, 3h30 já estava casado. No mesmo dia. Então nós nos vimos 4 vezes e nos casamos. A 4ª vez. E hoje vocês têm 3 filhos juntos? 3 filhas, que é a minha stepdaughter, que é a minha mais velha, né? Que é adotiva, e as outras 2 que veio depois. Uma vai fazer 9. A pastora tem que vir aqui depois contar a história dela, porque ela falou que fez um livro também há pouco tempo atrás, né? Sim, ela escreveu um capítulo no livro, né? Contando o testemunho dela. Muito legal. Legal isso.